Começa a discussão do impeachment da presidente Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados. Eduardo Cunha diz que vai emendar sessões até a votação, que pode ocorrer na madrugada de segunda-feira. Quase 500 parlamentares registraram presença. O dia da presidente. Dilma pedala, grava pronunciamento, mas cancela a Rede Nacional de Rádio e TV. O governo avalia agora divulgar o pronunciamento apenas nas redes sociais. Aliados do vice Michel Temer dizem que já tem votos para aprovar a abertura do processo de impeachment. Manifestantes a favor do governo protestam em pelo menos 14 estados. Lei do orçamento prevê salário mínimo de R$ 946 no ano que vem. Operação Cartão Vermelho. A polícia de São Paulo prende 25 acusados de participação em brigas de torcida. Paraíba registra o primeiro caso de gêmeos com microcefalia no país. Jornalista é atingido por estilhaço de bomba durante reportagem da Síria. Japão sofre novo terremoto e bebê é salvo depois de 6 horas sob escombros. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. A Câmara dos Deputados está fazendo hoje, desde o começo da manhã, a primeira sessão para discutir o relatório que pede o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Nesta etapa, que antecede a votação, todos os partidos com representantes vão expor seus argumentos contra ou a favor do afastamento da presidente. Pois é, neste momento a discussão do processo do impeachment continua na Câmara dos Deputados. O repórter Tiago Nolasco acompanha essa sessão. Tiago, boa noite. Os deputados vão fazer algum intervalo ou vão seguir direto até amanhã? Obrigada, Kennedy. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Manifestantes a favor e contrários ao governo chegam a Brasília para acompanhar o processo de impeachment da presidente Dilma. A polícia espera pelo menos 300 mil pessoas que serão separadas por um muro. E o repórter Alex Guzmão vai falar ao vivo agora da esplanada dos ministérios. Boa noite, Alex. Como é que está o clima por aí entre os manifestantes? Obrigada, Alex. Manifestantes a favor do governo Dilma fizeram atos em pelo menos 14 estados. Ainda hoje, deputado faz fila desde cedo para falar sobre o impeachment. Veja também como foi o dia da presidente Dilma. É já já. A Polícia Civil de São Paulo realizou hoje uma mega operação e prendeu 25 torcedores acusados de confrontos no último jogo entre Corinthians e Palmeiras. Entre os detidos está o corintiano que confessou ter matado o boliviano Kevin Espada com um sinalizador. A crise na educação pública no Rio de Janeiro. A greve dos professores estaduais já dura 1 mês e meio e a cada dia aumenta o número de escolas ocupadas por estudantes insatisfeitos. O pronto-socorro de um hospital público de referência em São Paulo fechou as portas por falta de médicos. A unidade, que atende a cerca de 13 mil crianças por mês, só reabriu 14 horas depois. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária deve recorrer à Justiça contra a liberação da chamada pílula do câncer. Mesmo com a sanção da presidente Dilma, muitos pacientes ainda não sabem como terão acesso ao produto. O estado da Paraíba registrou o primeiro caso no país de gêmeos em que os 2 bebês têm microcefalia. A suspeita é de que a má formação esteja associada ao Zika vírus. Veja em instantes a disputa pela Casa Branca nos Estados Unidos. Os bastidores de um dia atípico na Câmara dos Deputados, com parlamentares fazendo fila para discursar. Palmeiras goleia, mas é eliminado da Libertadores. E o resgate de um bebê 6 horas depois do terremoto. Nós voltamos já já. Depois de gravar um pronunciamento hoje cedo defendendo o mandato, a presidente Dilma Rousseff mudou de ideia. A presidente seguiu a orientação do advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso. Horas antes do início da sessão, deputados governistas e da oposição já aguardavam em filas separadas para discursar no plenário. O dia atípico na Câmara dos Deputados começou com um café da manhã improvisado nos corredores do Congresso.
Voltamos a falar com Kennedy Alencar, ao vivo de Brasília. Kennedy, quais as razões que levaram a presidente Dilma a desistir do pronunciamento que ela faria agora à noite? Poucas vezes na história do país a participação dos cidadãos na política foi tão intensa. Manifestações contra e a favor do impeachment devem avançar pelo fim de semana. A repórter Flávia Travassos conversou com lideranças dos dois lados em São Paulo e mostra as estratégias de mobilização até domingo. Nos Estados Unidos, o foco da disputa à Casa Branca está em Nova York, que foi palco de um acalorado debate entre os democratas. Daqui a 4 dias, os pré-candidatos brigam por votos nas cruciais primárias do estado. Ilha Rocha. O salário mínimo deverá ser reajustado para R$ 946 no ano que vem. Este é o valor previsto no projeto de lei de diretrizes orçamentárias enviado hoje ao Congresso Nacional. O governo projeta a inflação de 7,4% este ano, portanto acima da meta, e de 6% em 2017. Você vai ver no próximo bloco. Queda do dólar faz turistas com viagem marcada correrem para as casas de câmbio. A preparação do Japão para os Jogos Olímpicos de 2020. Jornalista é atingido por estilhaço de bomba durante uma reportagem na Síria. Não perca, é já já. O valor do dólar, que passou dos R$ 4,00 em janeiro, vem caindo nos últimos 3 meses. E para garantir um preço mais em conta, turistas com viagem marcada para o exterior estão correndo até as casas de câmbio. O Japão sofreu um novo terremoto hoje de mais de 7 graus de magnitude. Até um alerta de tsunami chegou a ser emitido. 2 mortes foram registradas. Palmeiras e Atlético Mineiro golearam na rodada da Copa Libertadores. No caso do Galo, a vitória valeu a classificação e a liderança do grupo. Já o Verdão é o primeiro time do Brasil eliminado da competição. Um sorteio realizado hoje na Suíça definiu as semifinais da Liga dos Campeões da Europa. Faltando menos de 4 meses para a Olimpíada do Rio, as obras ainda não foram totalmente concluídas. No Japão, sede dos próximos Jogos, a promessa é entregar tudo 1 ano antes das competições. Fábio Diamante, boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.